estranha mania de ter fé na vida. Bem-vinda, querida! Vamos esperar um pouquinho para ver se essa galera chega, tá bom? Que legal te receber! Você que é convidada pontual, né? Já recebi aqui, estou pronta! Beleza? Oi, Júlia, você disse que vinha e veio. Bem-vinda, querida. É preciso ter força. A gente está andando só um tempinho, Júlia, para a galerinha chegar. Que demora só um pouquinho, né? Eu normalmente dou só os primeiros minutinhos mesmo. Para a gente poder aproveitar bastante a Ruth. Já vamos já começar. Eu que agradeço, querida, você ter vindo. Quero que você assista, porque já te convidei, né? Então o convite já está feito para você também. Sol Preciosa, querida amiga. Oi, Ivone. Que legal você aqui, obrigada. Milton, querido, maravilhoso, sonhos sempre. Pois é, ontem eu tava de cabelinho preso porque o calor tá demais, né? Aí o pessoal falou que eu tava bonitinha, repeti hoje, Solange. Um dia por vez, obrigada, já te vi aqui algumas vezes, obrigada pela presença. Ok. E a gente aplaude o Milton, né, gente? A gente aplaude, porque eu vou te dizer. Gostou, né, Ivone? Oi, Mara, tá chegando o nosso dia. É, hoje tá réu do risco. Hoje tá só. Ei, gente, que legal, hein? Eu agora gostei desse negócio de começar a live colocando uma música pra gente curtir assim um pouquinho, né? Pra esperar a galera chegar, isso é muito bom, né? Tudo bem, Mara? A gente está começando hoje inspirada por Milton, maravilhoso. É? Tá chegando a vez da Mara. Mara vai conversar com a gente também. E eu já tô doida para chamar a minha convidada, que foi a primeira a entrar. Tô muito feliz. A gente vai começar, gente. Milton, obrigada pela presença. A gente adorou, mas eu não vou poder ficar com você agora, porque eu tenho a minha convidada aqui. Né? Da próxima a gente faz uma live com o Milton. Até parece que a gente vai convidar. Bom, muito bem, gente, muito obrigada. Eu convidei uma pessoa que eu vou conhecer agora, assim, de papo a gente vai conhecer agora. A gente já se falou pelo Instagram, pelo direct várias vezes. E eu tô super contente, eu tô emocionada, a Ruth está sendo a minha 13ª convidada e eu tô emocionada, nervosa, como se fosse a primeira, como se fosse a Lu, né? Luciana Lima, que me inspirou nesse projeto. Então eu quero contar, eu vou contar depois, quando tiver mais gente. Eu vou chamar a Ruth pra gente começar a conversar, porque eu sei que outras amigas vão chegar. Algumas disseram que nesse horário não podiam, outras disseram que justamente nesse horário podiam participar. Então a gente vai esperando a turma chegar. Beijo, Jerusa.
Já vou convidar aqui a minha amiga que chegou, que foi uma das primeiras aqui, minha convidada. Eu tenho uma opção de coisa para perguntar. Agora vai ser muito legal, porque é assim, esse projeto ele vem do coração. O coração pulsa, a gente convida. O olho brilhou, o coração bateu, a gente chama. Ei, Ruth! Olá, tudo bem? Está me ouvindo? Estou te ouvindo muito bem. Você é paulista, Então, tá Ruth? Eu sou paulista, paulistana. Esse sotaquezinho. Né? Cara, que prazer te receber. Muito obrigada. Prazer é meu. Fiquei super feliz com o convite. Eu costumo dizer que, independente, na essência, todas nós somos mulheres e levantamos as mesmas bandeiras e brigamos pelas mesmas causas, né? Perfeito. Aliás, foi muito em cima disso. Eu corri para ver, né? Você postou uma foto linda de uma mãe negra com a filha. Você só posta foto linda, só negada maravilhosa, né? Só mulheres lindas, homens lindos. Eu fico, caramba! E aí eu adorei aquela foto. Falei, deixa eu ver quem postou isso. Que bom gosto, que coisa mais linda. Aí cheguei lá, olhei o teu perfil. Aí quando eu vi opinião da Preta, eu falei, gostei disso. Aí quando eu olhei um pouquinho mais, fui ler mais um pouquinho, tava, eu opino sobre tudo, eu falo sobre tudo. Aí eu adorei, falei, gente, essa é das minhas. E aí você complementou com uma coisa que me chamou muita atenção, que você colocou, eu falo sobre tudo, eu opino sobre tudo, sob o meu olhar de mulher negra. E eu achei isso muito bacana, e falei, poxa, isso tem tudo a ver com o meu projetinho, que é desse tamanhozinho em termos de alcance, menorzinho ainda em termos de conhecimento das pessoas, mas é a minha contribuição que eu pretendo deixar. Eu falo sempre, eu tenho um netinho de 2 aninhos que me trouxe de volta aquela coisa da alegria de mãe 3 vezes, então... aquele vigor. Hoje eu ouvi um amigo falando, ser avô é uma epifania. Eu concordei perfeitamente com ele, é assim que eu me sinto, em epifania, quando eu penso no Francisco. Dizem que ser avó é melhor porque não precisa educar, né? É só mimar, não é? Né? Menina, mas é muito gostoso. A gente só corre e pega no colo, entendeu? Quando a mãe briga, a gente corre e pega no colo. A gente não quer deseducar, mas é assim. Pode dar doce, pode dar sorvete, pode comer na hora errada, pode fazer tudo, né? Não é? E olha que eu tô sendo obediente. Até 2 aninhos ele não comeu nada. Agora que já fez 2 aninhos, é que ele tá provando chocolate, tá provando açúcar. Eu tô tranquila. Mas ele tá aí, cara. Ele tá na tua terra. Eu tô longe dele há 6 meses. Minha filha tá por causa da pandemia, né? Por causa da história da pandemia. Foi, ela fez aniversário 11 de março, aí nós fomos a São Paulo, passamos o final de semana com ela até domingo 15, e aí beijamos, abraçamos, fizemos tudo que tinha direito e viemos embora. E quando a gente chegou aqui no domingo à noite, na segunda-feira, dia 16, foi decretado o distanciamento social, e desde então eu não vejo o meu netinho pessoalmente, só por videochamada. Coração apertado. Mas eu sempre digo que eu quero, Ruth, que ele, daqui a 20 anos, quando ele tiver 22 anos, eu quero que ele... me procure no YouTube e veja assim, cara, minha avó foi safa, sabe? Minha avó fez alguma coisa que ela podia. Fez algo, né? Fez alguma coisa, deixou o nome na história, né? Não era famosa, não conhecia tanta gente, mas ela fez o que deu, o que ela achou que poderia fazer. E esse projeto nasceu assim, eu estava passando por uma live à noite e vi uma amiga não, agora é amiga, né? Mas na época nem conhecia, chorando com outro conhecido meu, e na hora que eu cheguei na live, ela puxou a mãezinha dela e falou, eu quero dar voz para essas mulheres que nunca têm voz, que nunca têm espaço. Eu quero dar voz para aqui, ó, para minha mãezinha. Puxou a mãezinha dela e falou assim, nunca tem espaço, nunca são convidadas, nunca tem o mesmo palco que as outras. Enfim, aquilo me emocionou profundamente. E eu tive uma vida, uma vivência muito próxima a pessoas negras. Eu trabalhei numa congregação evangélica com meu pai por 10 anos. A nossa igreja é uma igreja de pretos. Nós tínhamos 3 casais brancos, contando com a nossa família. Então, assim, eu fui cercada por essas pessoas. Eu casei com um rapaz que a avó ficou viúva muito cedo, quando casou de novo, casou com um homem preto retinto, e aí os tios do meu marido são negros, os primos são negros, uma misturada deliciosa, um colorismo imenso na família do meu marido. Então eu nunca me toquei da gravidade da situação por conta dessa vivência, até que meus filhos foram para a faculdade e começaram a me contar histórias terríveis que eu achava que não podiam mais existir, mas existem. E aí, quando ela me desafiou, a minha, todo mundo estava ouvindo, né? Desafiou, e você? O que você tem feito? Você fez alguma coisa? Você já deu voz às suas amigas? Conta quantas pessoas negras você tem na sua rede social. E mais, você já fez alguma coisa? Já deu voz para elas? Eu me senti tão desafiada que aí eu creio que o Papai do Céu colocou
no meu coração esse projeto, que começou com Enegrecer, virou Vozes Negras por dica da Luciana também, que ela ficou preocupada de eu ser mal interpretada, de alguém achar que era uma branca tentando ficar no lugar da preta, falando que ia enegrecer. Eu concordei com ela, a gente juntou os dois nomes, e eu venho buscando as minhas amigas, as amigas das minhas amigas, e eu faço isso que eu fiz com você. Eu bato o olho, meu coração palpitou, meu olhinho brilhou, eu chamo. E aí, para minha surpresa, entrou uma mensagem automática sua, e logo à noite você mandou, bora fazer a live. Eu falei, meu Deus, a mulher que tem 72 mil seguidores aceitou fazer uma live comigo. Fiquei muito feliz, querida. Muito obrigada mais uma vez, viu? Eu que te agradeço, eu tô vendo alguns seguidores meus aqui. Um beijo, Albino. Bom, eu respondi. Primeiro, eu tenho algumas ideologias. Acho que independente se você tem 7 milhões, essa coisa de subir num banquinho e não responder e-mail, não responder pra ninguém, não falar com ninguém, eu acho cafona. Bem cafona, cafonermo. Pra dizer a verdade, cafonermo. Essa coisa de não responder, porque você se propõe a entrar numa rede social. Você se propõe a ser influencer, influenciar as pessoas. Só que você fica distante das pessoas, né? A partir do momento que você atingiu um número X de seguidores, então você fica distante das pessoas. E aí, quando eu atingi mais ou menos, que eu passei de 20 mil, eu entendi que eu não posso entrar nessa piração. Então, eu tenho uma live que eu faço todo final de semana, que eu falo com todo mundo, bora bater papo. Então eu falo com todo mundo entra na live, empreendedores, profissionais, empresários, quem não quer falar nada, quem quer falar besteira. Sexta, sábado e domingo. É uma live onde as pessoas... eu converso com as pessoas e não estou colocando isso numa questão eu converso com as pessoas, eu me enriqueço com as pessoas, eu me divirto com as pessoas, eu bato papo com as pessoas, eu conheço gente que está vendendo as coisas, que está produzindo as coisas, está produzindo coisas maravilhosas. Então, essa é a premissa, por isso que eu te atendi, não só você, como eu atendo todo mundo que fala comigo no direct. Eu tiro um tempinho do meu dia e respondo, não é robô, entra mensagem automática, mas imediatamente, quando eu vejo, eu tiro a mensagem automática e aí eu respondo. Eu deixo a mensagem automática para a pessoa saber que alguém vai responder. E aí, à noite, às vezes de madrugada, você deve ter percebido que eu trabalho muito de madrugada, eu durmo muito pouco. Então, eu respondo 2, 3, 4 da manhã, mas eu respondo. Eu tenho legal. Como ideologia de uma digital influencer. Muito legal. Nem muito me legal. acho digital influencer. As pessoas falam que eu sou digital influencer. Então eu acredito que eu tenho que conversar com as pessoas. Se eu influencio alguém, eu tenho que trocar ideia, eu tenho que conversar com as pessoas, né? Foi muito legal, esse encontro foi muito legal. E quem me conhece sabe que eu tenho essa coisa do coração. Quando ele dá aquela batida forte, eu pelo menos tento. E eu na segunda-feira, quando eu postei que a gente ia fazer, eu coloquei, gente, eu fui na cara de pau que o não eu já tinha. E aí quando eu vi que recebi o sim, fiquei toda prosa. Aí ontem foi dia de um projeto que eu faço também. É o meu microprojeto social. Eu trabalho há mais de 22 anos dando treinamento nas organizações e é o meu trabalho a vida toda. Então eu pego esses temas super basais e aí coloco em termos assim, uma linguagem bem acessível e faço essas microaulas toda terça-feira às 9 horas para tentar ver se a gente ajuda essa turma que de repente nunca teve essa oportunidade, não sabe o que é um programa de treinamento e desenvolvimento numa empresa. Alguns nunca tiveram nem carteira assinada, não tiveram possibilidade de passar por isso, então eu compartilho esse saber com eles. Quarta tem o Vozes Negras, que a gente faz sempre no horário que é possível para a pessoa. E quinta tem o Brota na Quinta, que é mais ou menos isso que você faz. Eu chamo a galera que está se virando na pandemia e digo, gente, entra aqui, conversa comigo ao vivo e diz o que você está fazendo. Eu estou vendendo bolo, eu estou fazendo coxinha, eu estou fazendo não sei o que, eu atendo em casa, vou de máscara, vou assim, vou assado. A turma vem, faz comercial e a gente depois fica replicando nos stories para tentar ajudar. E assim, sim, eu acredito que é esse o papel. Eu acho que é esse o papel de quem tem voz nas redes sociais. E aí eu costumo dizer o seguinte, mas o fulano tem 1 milhão, o fulano tem 100 mil, tem 50 mil. Mas se você tiver duas pessoas que te seguem, você tem uma responsabilidade com essas pessoas. Né? Eu acho também, Acho que não é a coisa assim, porque o fulano tem 1.000, o outro tem 5 mil, o outro tem 1 milhão. Acho que está todo mundo no mesmo patamar. A partir do momento que alguém vai lá e topa te seguir, vai lá e coloca você como uma influência para as questões dela, eu acho que você tem uma responsabilidade com esse pessoal, né?
Agora me conta uma coisa, lindona. Eu fui, óbvio, né, curiosa, falei, nossa, ela topou, deixa eu ir lá ver os vídeos dela, deixa eu ver o que ela fala. E adorei, assim, eu peguei lá do primeiro para ir te acompanhando, e aí eu achei interessante, os primeiros era você e você, daqui a pouco começaram a entrar os anúncios, porque você começou a crescer a coisa, falei, e agora já tem anúncio no vídeo, e eu vi que você fez uma caminhada aí de um crescente. Me conta um pouquinho, conta pra gente aqui, como é que era a sua vida, como é que é a sua história, um pouquinho antes do Instagram, um pouquinho antes desse momento, assim, de Tá, seguidor. na realidade, eu sou... Bom, eu sou de uma família preta, pai, mãe preta, avó, tio preto, toda uma pretada geral, eu tenho muito orgulho disso. A minha formação, primeiro fui fazer história, porque como nós somos uma família muito pequenininha, é eu, minha irmã gêmea e um irmão. E meu pai sempre foi assim, meio protetor, meio deixou a gente trabalhar à tarde, que a gente tá fora da curva, né? Uma família preta, pobre, pobre no sentido, a gente nunca passou necessidade, mas também nunca teve, assim, grandes coisas. Mas meu pai tinha aquela coisa de, não vai trabalhar logo cedo. Ele procurou ao máximo não deixar a gente ir muito cedo pra vida, pra rua, né? E aí ele tinha muita coisa de, as minhas filhas, eu não vou criar as minhas filhas para casar. Elas podem casar, mas não tem que ter isso como projeto de vida. Ai, então, adorei seu pai. Já adorei seu pai. Ele cobrou que a gente fizesse faculdade, ele cobrou que aos 18 anos a gente tirasse carta de motorista. Então ele cobrava essas coisas. Eu costumo dizer que ele era um homem além do tempo dele, né? Ele tinha a quarta série primária, mas antenado, descolado pra caramba. Maravilhoso. E aí eu fui fazer. E como eu queria trabalhar, eu queria muito ir pra rua, porque como meu pai ficava guardando, meio que blindando a gente. E até porque eu também venho de uma educação evangélica, mas, de novo, meu pai, muito sábio, quando a gente chegou nos 16, 17 anos, ele falou, cada um faz o que quer, se quiser ir pra igreja vai, se não quiser também tá tudo certo, tá tudo bem. Ele nunca cobrou, nunca ficou falando, tem que ir pra igreja, tem que ir pra igreja. Qual a idade do seu pai, por favor? Que ano que ele nasceu? Meu pai nasceu em 1925. Gente, que cabeça maravilhosa. Mas era além do tempo dele, era muito descolado. Totalmente fora da curva. Como a gente queria ir pra rua logo cedo, então eu fui fazer história, porque eu falei, se eu fizer história, eu consigo dar aula, e aí eu consigo rapidamente ir pra rua, trabalhar, eu não vou conseguir trabalhar nos empregos que meu pai falava que, não, isso não, tudo ele falava, isso não, isso não, isso não, mas ele era vaidoso, né? Aí, ter uma filha professora era o máximo, era um luxo. E aí ele achou muito legal, porque aí eu fui fazer história, e aí peguei um estágio e fui dar aula. Mas o meu grande barato mesmo era sociologia e política. Mas eu fui fazer história, porque eu falei, história, eu consigo rapidinho dar aula. Sociologia tava... Eu peguei logo aquele período que a sociologia estava saindo dos currículos, tem gente que nem sabia muito bem o que era sociologia, era meio complicado. Então eu falei, eu vou fazer opção por história, fui fazer história e depois eu fiz sociologia. Mas o meu grande barato, onde eu me encontrei mesmo, foi eventos. Eu sou uma mulher de eventos. Eu tenho eventos, corre na minha veia, produção, evento cultural, projetos culturais, essa coisa, lei Rouanet, lei de incentivo. Então eu fiquei muito tempo trabalhando com isso, o que me possibilitou conhecer muita gente. Então eu sempre trabalhei com projetos focados para a cultura negra, para toda essa questão racial, e aí eu conheci muita gente. Bom, aí eu fiz uma trajetória muito legal de vida. Tive sempre como sócia minha irmã gêmea, a Raca. A gente fez uma trajetória muito legal, a gente ascendeu. Eu costumo brincar que Deus nos ajudou e a gente teve sorte. Que antes dos 40 anos eu consegui comprar minha casa, a casa dos sonhos que eu queria, onde eu possa ter os meus amigos, meus discos, bom, mas aí você chega aos 40, né? E aí eu queria uma mudança de paradigma. E qual que era essa mudança de paradigma? Eram duas coisas. Quando eu abria a internet, e aí a empresa de eventos, minha irmã, eu e a Raquel somos sócias, e eu tinha um terceiro sócio, que na realidade ele nunca colocou o nome no papel, porque ele estava saindo de uma outra empresa, e ele falou, espera um pouquinho pra gente colocar o nome no papel,
E a gente ficou trabalhando, trabalhávamos os três na mesma sala da diretoria dessa empresa, que a empresa existe até hoje. E aí esse cara veio falecer faz agora acho que 20 dias, 20 e poucos dias, que era um dos diretores da Liga das Escolas de Samba de São Paulo, foi diretor do Vai Vai, era um amigo querido, tanto é que o nome é dele, Alma Eventos, foi ele que deu esse nome à empresa. E aí, vambora, vamos fazer evento, mas só que eu quarentei, né? Eu fiz 40 anos. E aí eu aprendi com ele, com o Lorival. Então todo dia de manhã eu chegava, ele estava sentado, como ele era um cara de eventos, um preto lindo, maravilhoso, a formação dele era direito, mas a veia dele também de eventos pulsava muito forte. E o Lorival tinha uma coisa, todo dia de manhã ele chegava no escritório, ele abria todos os sites. Fuxico, Ego, todos os sites, e via tudo que tinha acontecido. E aí ele sempre comentava o seguinte, eu brincava, né? Ele chegava, às vezes, na minha frente, aí eu chegava e falava, qual foi a lambança da noite? O que aconteceu à noite? Quem bateu em quem? A festa, quem bebeu? E aí ele me falava as coisas, e ele falava, impressionante, que não tem muita... os espaços, as grandes mídias não dão lugar para pretada. Então você abria. Hoje está um pouco mais. Eu estou falando isso de 15, 18 anos atrás. Então você abria o site de fofoca, que tinha um certo glamour, um certo poder, um certo... e aí você só via a branquitude nesses sites. E aquilo me incomodava um pouco, né? Imagina. E aí eu quarentei. Isso era uma coisa que me incomodava, a questão de eu não ver os meus pares nesses sites de fofoca, nessa coisa toda, apesar de a gente não ter chegado ao ideal, mas você ter artistas negros, ter cantores, jogadores de futebol, enfim, as celebridades negras, mas você não via eles nesses grandes sites de fofoca. Somando a isso, eu quarentei. E aí eu sou uma apaixonada por redes sociais, por internet. Eu acho um luxo. Eu já namorei com cara de internet, cara que eu conheci na internet. Eu tenho amigos maravilhosos que eu conheci na internet, que frequentam a minha casa até hoje, que viraram irmãos. Eu sou muito essa coisa de internet é o que não presta. Eu acho que tem pessoas boas e ruins fora e dentro da internet. Em todo lugar. Você pode ir numa balada, quem te garante que você não está na internet, está na balada, que aquele cara também não é um serial killer, não é um assassino, não é um machista e blá, 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 e blá, blá, blá. Então, assim, eu me encanto demais com a questão da internet. E aí eu falei, eu olho a internet, eu não vejo os meus pares nos sites de fofoca, nos sites de notícia, e eu não vejo meus pares duplamente, porque eu também não vejo as mulheres negras e as mulheres quarentonas, as mulheres cinquentonas, eu não vejo. E meio que ficou desenhado que esse ambiente virtual, esse ambiente da internet, é para as menininhas, para a cocotinha, né? Não é para as quarentonas. E aí a gente vai falar sobre isso. E eu falei assim, caramba, eu vivi uma vida inteira tentando trabalhar minha autoestima, trabalhei com a minha autoestima, e quando eu chego, que eu tô no máximo da minha idade, que eu tô me achando linda, gostosa, maravilhosa, eu não vou falar tudo isso, E aí a gente começou há 10 anos atrás com o Facebook, Mulher Negricia. Não tinha ninguém ainda falando sobre questão racial no Facebook, e a gente chegou na época a gente chegou a 300 mil seguidoras no Facebook. Uau! Só que as redes sociais se inventam todos os dias, né? E aí veio o Instagram. Aí a gente pegou Mulher Negricia, jogou pro Instagram, e a gente começou a gerar conteúdo no Mulher Negricia no Instagram. E aí, por que eu tô contando tudo isso? Pra quem tá ouvindo, é possível, cara. Dá pra fazer. A gente nunca comprou nenhum seguidor, foi tudo orgânico. Por quê? Porque existia uma demanda reprimida dessa mulher se ver representada nas redes sociais. Essa mulher normal, essa mulher que tá acima do peso, que tá acima dos 40, que não tem essa beleza no quadradinho, no estereótipo, porque geralmente só se coloca o lindo, né? Não é nem o bonito, coloca-se o lindo nas redes sociais, né? Tem que ser muito linda, muito bacana. E aí a gente chegou nos 300 mil, a gente foi pro Instagram com Mulher Negricia, com o perfil Mulher Negricia.
E aí a gente percebe, e a gente trabalhava o quê? Tanto no Facebook como no Instagram. Autoestima sempre. Autoestima, empoderamento. Então a gente jogava pílulas e fotos e mensagens de autoestima, de empoderamento, você pode. E a gente meio que pegou uma carona também na eleição do Barack Obama, que veio Michelle Obama, tá. que é uma referência para as mulheres negras, né? Então a gente pegou essa carona de sim, nós podemos, essa coisa toda de Michelle Obama, da primeira-dama, e a gente veio fazendo a história. E aí a gente percebeu, quando chegou num determinado período dessa coisa toda, para simplificar um pouco, eu percebi que a gente veio meio que na contramão, porque a gente pegou um período que todo mundo que estava na internet não mostrava a cara. Você via um monte de site, você via um monte de perfis no Facebook, das páginas, né? Das páginas no Facebook, mas você não sabia quem que produzia. Não existia essa figura ainda do produtor de conteúdo, do blogueiro, do digital influencer. Eu tô falando isso de 15 anos atrás. Então todo mundo que ficava meio escondido, você só produzia o conteúdo. Nós estamos falando de uns 8 anos para cá, quando veio o Instagram, começou a vir essa figura do digital, do blogueiro, do criador de conteúdo. E aí a gente falou, tem uma necessidade da gente colocar a cara, né? Colocar a cara no seguinte de opinar. Porque aí, e eu acho que a internet também deu essa questão, essa coisa de... Hoje todo mundo fala o que quer na internet, né? Então, os racistas de plantão se sentem à vontade, os homofóbicos, os machistas se sentem muito à vontade para estar na internet. E aí a gente falou, a gente tem que colocar a cara e tem que opinar sobre as coisas. No dia a dia acontecem coisas. Todo dia, então todo dia você abre a internet, tem um caso de racismo, tem um caso de feminicídio, tem um caso de homofobia, mas não é só isso. Eu acho que preto não está aí só para falar de preto. Você tem o debate ontem do Biden e do Trump. Então você tem milhares de coisas para falar. Ah, mas tudo bem, é uma notícia como uma outra qualquer. A questão do Biden e do Trump. É uma notícia como outra qualquer, mas eu vou olhar pelo olhar de uma mulher preta que eu sou. Eu vou olhar pela questão da pandemia, pela questão dos negros que estão morrendo em maior número, que morreram em maior número por conta da Covid nos Estados Unidos, as manifestações, a violência policial. Então eu vou sempre olhar pelo olhar de uma mulher preta, que é quem eu sou, que está tatuado na minha pele, na minha melanina. E aí a gente veio com a Opinião da Preta, que era um braço do Mulher Negricia. A Opinião da Preta era um blog, é um blog que a gente opina de verdade. E aí a gente veio na coisa de opinar, mas depois a gente percebeu, a gente falou, pô, mas eu não talvez não seja só a questão da gente opinar sobre as coisas, mas a gente fazer uma vitrine onde a gente possa soltar as notícias do nosso povo, da nossa gente, e coisas que estão pertinentes à nossa gente. Então aí a gente mudou um pouco o foco. E aí o que é o blog hoje? O blog a gente pega, fuça aqui, fuça ali, vê todas as notícias e vê o que é bacana para o nosso povo, que é pertinente, e a gente replica no blog. Então o blog tá sempre lá, a matéria que saiu na Folha, no Estado, na Veja, na Isto É, não sei aonde, nos sites independentes, a gente coloca a fonte, mas replica a notícia. Entendi. Coisas que estão pertinentes. Então o blog, que hoje está com batendo em 4.700.000 views, o blog. Que bacana! Tanto, eu tô falando, a demanda que você tem, uma demanda reprimida para toda essa questão, né? E quando você diz a gente, Preta, desculpa, só para a gente acompanhar o raciocínio também, quando você diz a gente, esse agente são 2 pessoas só? 2 pessoas e mais uma estagiária. Eu e a Raquel, minha irmã, e mais uma estagiária. 3 pessoas. Então, aí o blog, que é www.opiniãodapreta.com.br. Aí a gente tem a fanpage Mulher Negricia no Facebook. Deixa eu o blog, enquanto você for falando, eu vou colocar aqui no comentário. opiniãodapreta.com.br. Tá. Aí a gente tem a fanpage Mulher Negra Ecia. Não é o E, é aquele sinalzinho de... Sim, aquele sinalzinho que a gente não consegue desenhar. Isso. Mulher Negricia no Facebook. A gente estava no Instagram, já com 250.000 seguidores. Mais ou menos há uns 40 dias nós somos hackeadas. O perfil foi hackeado. E a gente virou o mundo, virou céus e terra. Você não fala com
o Instagram e o Facebook é tudo uma coisa só, né? O WhatsApp, o Instagram e o Facebook é uma pessoa só. E aí a gente teve que recorrer, entrar com uma ação, buscar advogado, liminar, e agora está tramitando aí, a gente está esperando liminar para os próximos dias, o perfil do Instagram Mulher Negricia. Caramba, aí, que doideira! Que a gente estava com 250 mil seguidores no Instagram Mulher Negricia. E aí eu tenho como mantra de vida, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Meu pai gostava muito desse versículo, é Romanos 8, se eu não me engano, acho que é Romanos 8 eu ia e comentar 21. isso com você. Num dos vídeos que eu assisti quando eu fui te estudar, quando eu fui te estudar, eu vi você falando sobre isso. Eu tenho como mantra de vida. Aquilo, né? É aquilo que eu sempre falo. Quando o coração pulsa e meu olhinho brilha, meu coração dispara, não é à toa. Eu falei, eu não acredito que a gente ainda tem essa afinidade. A mulher nem me conhece ainda. Mas quem lê Romanos esquece alguma coisa de lá, né, Preta? Meu pai usava muito esse versículo. Meu pai, era um mantra de vida do meu pai. Então, meu pai era um bonachão, sossegadão. E a minha mãe era muito mais estressada e tal. E meu pai estava sempre sossegado. Se não deu, porque não deu, mas tudo vai terminar bem. E ele usava isso. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E ele ainda ia mais além, que ele falava, o que é o bem daqueles que amam a Deus? É o Deus que está dentro de você. Se você é do bem, se você é da paz, se você é um cara legal, se você não faz mal para ninguém, tudo vai contribuir para o seu bem. Gente, então, qual é o nome do seu pai? Estou apaixonada no seu pai. Elias Costa. Elias Costa. O meu nasceu em 1930, está comigo aqui em casa, desde que a minha mãe faleceu há 4 anos. Ele nasceu em 30, vai fazer 90 agora em dezembro. E assim, eu São fico muito encantada. sábios, né? São muito sábios, né? Muito. São muito sábios. Que fantástico. E você seguiu com essa coisa na sua cabeça. Conforme segui. Aparecesse na vida, estava debaixo desse teu mantra. Exatamente, desse mantra de vida. E aí, quando a gente fala, quando é assim, vamos abrir a opinião da Preta para emitir opinião, porque o blog, ele saiu um pouco da história que era principal, que era a gente escrever todos os textos e tal, mas a gente veio, não precisa reinventar a roda. Todo dia sai um monte de notícia, um monte de coisa, então a gente replica as notícias no blog, é um grande catadão de tudo que aconteceu, das coisas que estão acontecendo, que está no dia a dia, a gente coloca no blog, e o Opinião da Preta no Instagram, a gente emite opinião. Então são os vídeos que eu faço, quando acontece alguma coisa, eu vou lá e emito opinião, eu sempre brinco. Tá aqui na bio, eu tenho nome, sobrenome, fui eu que falei, é eu que estou falando, é minha opinião. Apesar de sempre respeitar a opinião do outro. Você pode ficar à vontade e colocar aqui nos comentários que você diverge da minha opinião. Eu engrosso a fileira daqueles que lutam pela democracia, e eu acho que no campo das ideias é sempre saudável a discussão. Sempre saudável. Então, coloca aqui a sua opinião contrária, mas é a minha opinião. Então, no Instagram e no YouTube, ambos, @opinião da Preta, eu sempre emito a minha opinião. Ou eu emito a minha opinião, ou eu faço entrevistas, ou entrevistas na forma de live, ou entrevistas mesmo para o canal do YouTube e no Instagram. Então, por isso que veio o Opinião da Preta. Mas por que eu falei que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus? Porque quando hackearam o Mulher Negricia, foi no auge da pandemia, que a gente estava começando a fazer as lives, fazendo a história toda, e a gente ficou meio que sem chão, e a gente foi obrigada a canalizar tudo pro Opinião da Preta. Porque o Opinião da Preta era um filhotico. O Opinião da Preta acho que tinha 50 mil, 40 e poucos mil. E aí, com a história da pandemia, de fazer as lives todos os dias, e aí eu falo assim, a gente já vinha numa trajetória bacana, de muito trabalho, porque às vezes as pessoas falam, a opção de ser um digital influencer, de ser um blogueiro, você tem que trabalhar muito. Foi o que eu falei, eu durmo muito pouco, eu tô sempre antenada, eu tô sempre atenta a tudo que tá rolando, tudo de informação. Primeiro que eu gosto de informação, tá muito antenada, e aí você me pergunta assim, mas por que tudo contribui? Porque quando hackearam o Mulher Negricia, a gente tinha o Instagram Opinião da Preta, e foi com ele que a gente se virou. Foi com ele, então assim, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, para quem é do bem, para quem é da paz. E aí o Opinião da Preta é o que está levando a gente, vida leva eu, né? É ele que está fazendo toda a história. Então, debaixo do nosso guarda-chuva é exatamente essa questão do blog, do canal no YouTube, da fanpage Mulher Negricia, e agora a gente está, amanhã entra no ar o podcast.
Tá vindo o podcast Opinião da Preta, que é para quem estiver na academia, lavando louça, não sei o quê. Tá com fone no ouvido aqui e ouvindo o podcast, que também sou eu que faço, sempre opinando sobre as coisas do dia a dia, o noticiário do dia a dia, sempre pelo olhar de uma mulher negra, que é quem eu sou. Que espetáculo! Vai me perguntar, que espetáculo, tudo muito legal. Tudo isso foi da noite pro dia? Não, muito trabalho. Tô vendo que não. Tudo por isso que eu perguntei um pouco da sua história, porque sim, tudo isso para eu fazer. Pouco tempo. Não é pouco tempo, e assim, precisou de muita batalha para eu brigar com a minha autoestima. Eu tive que fazer as pazes com a minha autoestima, porque eu sou de uma geração da neguinha fedida, da neguinha cabelo de bombril, da neguinha do cabelo duro. Eu sou dessa geração. Tem um vídeo meu que tá no Instagram que eu falo isso. Então, assim, nem fugindo a questão dos meus pares, das mulheres negras. Eu sempre falo que a briga feminista da mulher branca é uma e a questão feminista da mulher negra é outra, porque as nossas questões são totalmente diferentes. Nós somos mulheres enquanto essência, óbvio, não dá para fugir disso, mas as nossas dores são diferentes, os nossos olhares são diferentes. Então, quando eu falo na questão, você me perguntou sobre o que você quer falar. Vamos falar sobre autoestima, porque vira e mexe, o pessoal entra no meu direct. Nossa, que legal, você é referência, você é linda, você é maravilhosa, você é isso, você é aquilo. Mas todos os dias eu tenho que ir pro espelho e trabalhar com a minha autoestima. Se você me perguntar hoje, Ruth, a sua autoestima tá bacana? Tá, porque eu faço um exercício todo santo dia de trabalhar com essa autoestima. Porque eu sou dessa geração da neguinha do cabelo duro, eu sou da geração... Eu tô falando isso no primário, neguinha do cabelo duro. Eu sou da geração que não namorou no ginásio, quando todas as meninas de 15, 16 anos estavam dando beijo na boca, estavam namorando. Eu não namorei, porque os meninos brancos não queriam menina preta, os meninos pretos também não queriam menina preta. Quando eu cheguei no colégio, que as meninas já estavam discutindo sexo, estavam discutindo, eu perdi a virgindade, eu transei com fulano, eu fiquei com aquele, principalmente na periferia, já estava grávida, já estava casando com não sei quem, já estava fazendo puxadinha na casa da mãe, da sogra para morar, porque eu tinha engravidado. Então nada disso aconteceu comigo, e assim, não é porque eu não quisesse, porque o meu hormônio era diferente das outras meninas da minha época. Claro. Porque eu estava sempre aquém naquela coisa da menina preta. Da jovem preta, com tudo aquilo que era pejorativo, que era ruim, que era feio, preta, cabelo ruim, cabelo duro, cabelo de bombril, isso, mas aquilo, blá blá blá, que a gente já tá careca de saber. E a gente também não tinha referência. A gente tinha o quê? Dona Ruth de Souza, Dona Chica Xavier, seu Milton Gonçalves, mas 2 ou 3. Eu lembro que eu ainda cheguei pegar Sérgio Cardoso fazendo papéis como negros pintados de preto, né? Um branco pintado de preto fazendo personagens de negro. Então, a gente não tinha referência nenhuma. Isso era muito complicado. E aí, como você trabalha? Como que você dá o pulo do gato para trabalhar essa autoestima? Buscando conhecimento. Quando as pessoas falam... talvez seja até por isso que eu sou viciada por jornal, por telejornal, por revista, por conhecimento, porque eu acho que independente, acho que é um privilégio, eu não vou fazer aqui a hipócrita e falar, porque todo mundo o mérito, não sei o quê. É um privilégio quem conseguiu chegar no banco da universidade, é um privilégio sim, mas eu acho que não é só o conhecimento formal, eu acho que muito mais conhecimento formal é a sua vontade e a predisposição de buscar conhecimento. Seja ele em todos os campos, entende? Então, quando eu falo assim para a mulher negra, o que vai te empoderar de verdade, de fato? Que hoje as pessoas falam muito empoderamento. Eu não gosto muito dessa palavra, empoderamento. E aí dá a impressão que tá todo mundo empoderado, tá tudo lindo, e não tá. Então, assim, o que vai te empoderar? A sua autoestima. Primeiro você tem que estar bem com você mesma. Quando você está bem com você mesma, você vai buscar conhecimento, você acha que você é bacana, que você é legal, que você pode, que você é capaz. E aí você começa a buscar conhecimento em todas as áreas. Quando eu falo, o que é em todas as áreas? Ah, mas eu não fiz uma faculdade. Mas você não precisa fazer essa faculdade.
Seria maravilhoso que todas as circunstâncias levassem você a ir para o banco de faculdade, porque é muito legal quem consegue chegar no banco da universidade. É um universo lindo, é um universo que você quebra paradigmas, você derruba mitos, você descobre um monte de coisa, você aprende a beber, você beija na boca. É muito legal a faculdade da universitária. Mas se você não conseguir, você tem que buscar conhecimento. Quando eu falo buscar conhecimento, em todos os sentidos. Então, buscar conhecimento como você vai cuidar do seu cabelo, da sua pele, você buscar conhecimento sobre sexo, sobre como você vai lidar na sua relação sexual dentro do seu casamento, fora do seu casamento, buscar cursos não formais que podem te ajudar a ir para o mercado de trabalho, tudo. Você tem que buscar conhecimento sempre. Buscar conhecimento político, como que você se empodera, conhecendo um pouco da política. Todo conhecimento, eu acredito que ele vai trabalhar com a sua autoestima. Por que vai trabalhar com a sua autoestima? E eu sempre brinco assim, você só tá de bem, você só faz as pazes com a sua autoestima quando você tem a capacidade de bater no peito e falar, eu me banco. O que é eu me bancar? Eu banco as minhas escolhas, eu banco as minhas opções, eu banco o meu custo, eu banco a escolha do meu sapato, eu vou escolher esse porque eu quero, porque você trabalha. E quando eu falo trabalho, não estou falando que necessariamente tem que ser a executivo, falar 3 idiomas. Você pode ser empregada doméstica. Você está se bancando. Exatamente. Vai lá, você faz a sua limpeza e recebe lá 120, 150 reais por dia, você está se bancando. Você vai poder fazer as suas escolhas. Eu quero trançar o cabelo, eu não quero trançar o cabelo, eu quero alisar, não quero alisar, quero ele black, não quero black. Bancar as suas escolhas. Isso é autoestima. E aí, quando eu gosto muito desse exemplo das empregadas domésticas. Eu sou filha de empregada doméstica, eu sou neta de empregada doméstica, eu sou sobrinha de empregada doméstica. E eu gosto muito desse exemplo, porque eu via todas as minhas tias muito empoderadas. Sempre com cabelo bacana, com cabelo arrumado. Elas tinham um empoderamento que era delas, mesmo sendo empregadas domésticas. As minhas avós todas... Né? Te influenciou, te deixou uma marca bacana, né? Exatamente, me deixou com essa coisa bacana de todas elas sempre muito bem maquiadas, sempre muito bem penteadas. Então, elas tinham a questão do empoderamento. Então, quando eu falo a questão do empoderamento da autoestima, mas eu não estudei, mas eu não fui para a universidade, mas eu não sei o quê. Cara, não é isso, não é disso que eu estou falando. Exatamente. Uma questão com você. Você tem que estar bem, você tem que se achar o último biscoito do pacote. Você tem que estar legal. Você tem que falar assim, eu não quero esse cara. Esse cara não serve pra mim, esse cara não é legal pra mim. Você tem que fazer suas escolhas, você tem que bancar as suas escolhas. Eu engravidei, estão obrigando eu a casar com o cara, mas eu não quero casar com o cara. Banque as suas escolhas. Quando você banca as suas escolhas, aí você se empodera. Quando você se empodera, aí você consegue começar a caminhar e aí você consegue começar a derrubar todas essas questões. Neguinha do cabelo duro, mulher preta é isso, mulher preta é aquilo, mulher preta é bunduda, mulher preta é peituda, mulher preta não sei o quê, mulher preta... E aí você vai derrubando essas coisas. E aí você começa a ser... que mulher bacana. Até porque eu costumo brincar o seguinte, ninguém tem mais paciência pra gente chata, né? Pra gente... mala sem alvo. Todo mundo quer gente de bem com a vida, gente legal, gente alto astral, gente... E aí as pessoas começam a se enxergar, que bacana que ela é. Porque quando você sai desse amargor, porque o racismo ele é muito cruel, né? Quando eu falo pra você que eu sou filha de toda essa questão dessa geração de cabelo duro, cabelo de bombrios, ele é muito cruel, ele te deixa, se você não tomar cuidado com todas essas questões, ele te deixa amarga, né? Ele te deixa deprê, ele te deixa ranzinhos, ele te deixa... E traz, Ruth, traumas assim pro resto da vida, né? Eu sei que a tua vida é uma loucura, eu sei que você trabalha pra caramba, mas assim, eu falei no início, você é a minha 13ª convidada, a gente recebeu aqui várias colegas, o dia que você puder, tiver um tempinho, quiser ouvir um pouquinho a história delas, eu sei que você vai ficar com o coração cheio de alegria e de emoção, porque as histórias são essas. Uma delas contou isso, que em criança um colega da escola resolveu dizer que ela fedia só porque ela era negra, e ela se viu uma adulta com um processo super intenso, toda hora de sair, de ver a roupa, de encher de perfume, e ela não se tocava muitas vezes que era aquele trauma daquele menino que tinha falado aquilo,
E assim, eu choro, né? Algumas histórias eu ouço assim, eu choro aqui e a live vira uma emoção só, porque o que você está falando é legítimo, já apareceu aqui colegas nossas contando isso, e como isso marca a pessoa para o resto da vida. Tem que ter esse olhar interno para poder conseguir essa força, né, Ruth? Exatamente. São feridas que elas não fecham, aliás, elas não cicatrizam, mas se você se predispor, eu vou pelo menos deixar uma casquinha aqui. Sabe aquele machucado que ele não fecha, mas vai fazendo aquela casquinha? Sim. Então você tem que se predispor. Eu não quero isso pra mim. Eu não quero entrar nessa vala de do coitadismo, mulher negra, não sei o quê. Não, eu quero ascender, eu quero brilhar, eu quero que as pessoas falem que eu sou bacana, que eu sou alta astral, que eu sou pra cima, que eu sou divertida, que eu sou bem-humorada. Porque tudo isso leva a gente a ficar assim, né? A ficar assim, a ficar amarga, a ficar triste, né? Te joga numa vala, numa questão de tristeza, que às vezes... eu lembro que quando eu alisava o cabelo ainda, eu alisava o cabelo numa casa que tinha duas mulheres que era uma das que alisava o cabelo, que ela tava sempre com a cara fechada, sempre com a cara muito, sabe... E aí eu demorei para entender, e depois de muito tempo que eu fui entender. São todas as dores, essas mazelas, que se a pessoa não se predispor a tirar isso para fora e falar assim, não, eu não vou carregar isso, porque isso vai me atrapalhar na minha trajetória, você vai ficar assim, né? Você vai ficar como a outra aí, colocar perfume, então você não vai namorar, você não vai dar beijo na boca, você não vai sair, você não vai dançar. Porque cada uma vai ter uma história, e sem conhecermos umas às outras, todas as nossas histórias vão se repetir, são iguais. Porque verdade. Todas nós passamos pela mesma trajetória, pelo mesmo caminho, pela mesma questão. E aí cabe a cada uma fazer as pazes com a sua autoestima e falar, não, eu não quero isso pra mim. Eu quero fazer essa mudança. Quando eu falo fazer a mudança, voltando de novo na questão que eu te falei, quando eu percebo, mas eu não vejo mulher preta, 40 a mais, na internet, falando, colocando a cara, falando de beleza, falando de sexo, falando de namoro, falando de todas as questões. Eu não via. Eu falei, eu vou ter que fazer esse papel. Nem eu vou ter que fazer. Eu quero fazer esse papel. Eu quero ser referência. Eu quero que as mais novas falem, que legal, que coroa bacana, e quero que os meus pares da mesma idade, puta, que legal, você é referência pra mim. Eu quero muito isso, e aqui não tô fazendo aquela coisa de não era isso que eu queria. É isso sim, eu quero ser referência pro meu povo, eu quero ser referência para as mulheres pretas, eu quero ser referência para as mulheres da minha idade, e quero ser referência para as filhas das mulheres da minha idade, que vêm atrás e falam, a Ruth é do caramba, entendeu? A Ruth é bacana, a Ruth é legal, a Ruth é empoderada, a Ruth cada dia vem com cabelo, um dia tá cabelo black, um dia cabelo alisado, um dia cabelo de trança, ela fala de namoro, ela fala de beijo na boca, ela fala de samba, ela fala de bebida, mas ela fala de política, ela fala de tudo. Eu vi, tanto eu como a Raquel, quando a gente veio para as redes sociais, a gente queria exatamente cumprir esse papel. Que máximo, Ruth. Eu estou encantada, porque assim, as pessoas estão... Eu estou aqui te olhando e subindo os comentários, que eu não quero perder as coisas, né? Não vai dar para a gente falar sobre tudo. Mas a Luana, que já participou aqui do nosso bate-papo de Vozes Negras, falou que não sabia que era a mesma pessoa do blog com o outro que ela conhecia, que eu já até esqueci o nome, que falou alguns nomes. Mas Mulher Negricia. Mulher Negricia. Isso, e ela falou, que bacana, não sabia que era a mesma criadora. Eu tô aqui com a Jerusa, que é uma convidada minha, tá só pensando, porque diz que é tímida, tá pensando, eu tô esperando ela me dar a resposta, mandando palmas o tempo inteiro, coraçãozinho subindo pra tudo quanto é lado. Vamos subir coraçãozinho, gente. Isso é muito legal, assim, eu já esperava isso, eu já esperava, pelo que eu vi dos seus vídeos, pelo seu pique de conversar, de responder as coisas, eu já sabia, falei, cara, uma live não vai dar. Por incrível que pareça, a gente já está nos 49 e eu queria que você falasse o seguinte, como é que foi o esquema do programa? De repente você foi lá, foi convidada para fazer um programa e você está na TV? Como é que foi isso? Tá, então, aí eu fui, na pandemia, na realidade, assim, eu nem tinha começado a fazer as lives na pandemia. Eu fazia as entrevistas para o canal do YouTube. E aí a doutora Kathleen Dermato, que é uma dermatologista,
famosésimo, todo mundo fala que é a Dermato dos artistas, né? Ah, a Cat mora no Rio de Janeiro, minha amiga, e um dia ela me liga e fala assim, bora fazer uma live? Aí eu falei, vamos. Ela falou, então tá, que dia que é, tal. E aí, isso foi logo no comecinho da pandemia. E aí ela falou, mas você não tá fazendo live não, mulher? Você com todo esse público não tá fazendo live? Tá trancada dentro de casa, tá fazendo live? E aí ela me despertou pra história da live. Eu fiz a live com ela, no Instagram dela, no perfil dela. E aí eu comecei a fazer as lives. Eu falei, bom, vou começar a chamar os meus amigos, né? Primeiro tem que ser os amigos, pra pagar esse mico tem que ser os amigos. E aí eu comecei a chamar Robson Caetano, André Ramiro, Lica de Oliveira, Oli Araújo. Eu falei, vou começar a chamar o povo que tá com a cara na TV. E aí comecei a chamar o povo. E aí eu chamei o Netinho de Paula. Fazia muito tempo que eu não falava com o Neto. Fazia muito tempo que eu não vi o Neto. Fazia muito tempo que eu não falava com ele nem por telefone. E aí eu deixei uma mensagem no direct dele. Ele também foi muito solícito em responder. Eu acho que eu deixei de madrugada. De manhã ele me respondeu. Oi, Ruth, tudo bem? Que prazer falar com você. Quanto tempo a gente não se vê? Bora fazer a live. Vamos embora fazer. Marca, me passa a data que eu vou fazer a live. A gente fez a live. Ele tinha voltado para a TV no final de outubro do ano passado. Quando terminou a live, ele falou, eu quero te fazer um convite publicamente. Eu queria que você tivesse um quadro no programa de TV. Mas isso não é só conversa fiada, não. Aí eu falei, você tá falando isso publicamente pro meu público aqui. Acho que já tava com 50. Eu já tava com uns 40 e poucos mil seguidores. Aí ele falou, não, eu estou te convidando. Eu quero mulher Opinião da Preta no programa. Tá bom. Ele terminou a live, a gente desligou. Ele me ligou e falou, tudo que eu falei era verdade. Vamos marcar uma reunião? Aí eu fui lá no escritório dele, Alphaville. A gente conversou. Vamos fazer um piloto aí de 2 meses pra ver como que é. Até porque a Rede TV tá tudo fechado, tava tudo fechado. Os caras não estão gravando ainda. E aí a gente fez um pilotinho, que a gente fez 8 programas que foram pro ar. Acho que o último foi domingo. Domingo foi o último pro ar. Foi bacana, foi super legal, uma experiência muito bacana. Amei ter feito. E levar exatamente essa coisa de... E aí, o que você vai levar pro ar? As entrevistas com o meu povo, com a minha gente, né? Até porque... quando as pessoas falam, mas preto só vai falar de preto? Não. Tem gente falando sobre moda, sobre beleza, sobre comportamento, sobre odonto, sobre pele. Tem preto falando sobre tudo. Então, eu quero fazer uma entrevista com gente que tenha o olhar da questão racial, sim, mas que fale sobre outras coisas, porque a gente está no mundo globalizado e eu quero falar sobre... Eu, por exemplo, adoro carro. Eu gosto de carro, eu gosto de casa, eu gosto de moda, eu gosto de beleza. Então são assuntos que são pertinentes, que dá pra gente falar, né? Gosto de beijo na boca, gosto de sexo, gosto de tudo. Então eu não tenho que estar fadada a só falar de questão racial. Então a ideia era exatamente essa, levar entrevistados onde eu pudesse falar de todos os temas, né? Do cotidiano, do dia a dia. Enfim. Maravilhoso. Algumas amigas que já participaram aqui do Vozes, elas disseram, poxa, eu fiquei tão encantada e tão emocionada com o convite, mas principalmente porque você deixou muito claro no convite que a gente escolhia o que a gente quisesse falar. Porque tem essa coisa enjoada de ter que chamar a mulher negra para falar de racismo. Assim, deixa ela falar do que ela quiser. É mulher, tem coisa pra caramba pra falar. A Júlia Cauane tá aqui com a gente, que eu convidei. A gente se conheceu lá pelo LinkedIn. O Renato Camargo marcou a Júlia. Eu fui lá conhecer e mostrei pra ela o projeto. Como eu fiz com você, já fiz o convite. Ela me prometeu que iria assistir pra ver como é que era. E como ela estava sem aula agora, ela veio assistir. A Júlia também tá convidada. E eu tô chamando as mulheres que tocam meu coração, porque eu digo assim, eu tô chamando minhas amigas e as amigas das amigas. Mas no nosso caso, a gente está se conhecendo hoje e agora e tá bom demais da conta. Eu sou muito de respeitar meu coração quando ele pulsa. Quando eu olho alguma coisa, meu coração diz, nossa, muito legal isso. E aí, assim, a gente está em 54... Até porque você é uma mulher de comunicação, né? Você é uma mulher de comunicação, né? Gosto muito, a minha praia desde a primeira graduação. Então, assim, um prazer enorme fazer isso. Eu tenho uma empresa que eu fui obrigada a abrir em 2013, só porque eu dou aula na UF aqui no Rio de Janeiro, e aí houve uma mudança, a gente tinha que ser pessoa jurídica para continuar dando aula como professor convidado. E eu abri, coloquei Delaíse Comunicação, treinamento empresarial. Depois eu fiquei pensando, falei, gente, eu não quero isso só no papel, eu quero que já que eu tenho essa bichinha tadinha que só funciona quando eu dou aula,
Só tem entrada quando eu dou aula. Mas eu quero que ela pelo menos seja de comunicação, mas comunicação de verdade, conectar as pessoas e puxar. E aí, quando eu estava meio murcha, nos primeiros 40 dias da pandemia, eu fiquei meio down. E aí eu falei assim, o que é isso? Tá todo mundo fazendo live, eu vou chamar meus amigos, a gente vai começar a mostrar nosso trabalho, a gente tem que se ajudar. A coisa foi indo, pegou na minha veia e a gente abriu o Cresça na Terça, o Vozes Negras, o Brota na Quinta, e eu tô doando essas horas com muito prazer, e tá sendo melhor para mim, tá me fazendo um bem, tá sendo a minha terapia, a minha saúde emocional nesse momento. A gente está no 55, eu quero te dar mais um minuto para você agradecer a sua turma, porque assim, tinha uma pergunta que era os principais valores da Ruth, mas você foi falando deles no meio do caminho, a gente já sabe quais são: respeito, integração, dar voz também para sua gente, para sua turma, igual a gente tem tentado fazer. Valores lindos, graças a Deus, Deus é maravilhoso comigo, não tive menor problema de... Alguém me perguntou assim, mas você não conhece a moça, você vai chamar? Se der algum ruim na hora, eu falei, se der algum ruim na hora, a gente resolve lá nós duas juntas. Pelo que eu já reparei, ela vai conversar na boa comigo. Não deu ruim nenhum, você é maravilhosa. Eu estou muito feliz, muito honrada de você aceitar vir nesse projetinho minúsculo, mas que tem um coração imenso. Manda uma mensagem aí pra gente. Bom, eu quero te agradecer, muito obrigada pelo seu carinho. Reiterando, para mim não tem essa coisa de pequeno, de grande. Eu acho que todo mundo tem responsabilidade com aqueles que nos seguem, né? Já dizia Saint-Exupéry lá no Pequeno Príncipe, cada um é responsável por aquele que você cativa. Exatamente. Cada um que passou por aqui, que entrou, que saiu, a sua audiência, a minha audiência, eu vi um monte de gente querida aqui, amigos meus aqui na live. Como sempre, eu me despeço de vocês. Gratidão. Também é um mantra de vida, eu sou muito grata a tudo, eu sou grata à vida. Se eu levantei hoje, estou respirando, eu sou grata, gratidão. E um beijo da Preta no coração de cada um de vocês. E para você, minha querida, um beijo no seu coração. Muito, muito, muito obrigada. Foi muito legal compartilhar com a sua audiência. Muito obrigada, foi muito gostoso te ouvir. O teu pique é maravilhoso, é a minha cara. Adoro gente que fala rápido, que fala com vigor, que fala com tesão. Você fala com tesão, isso é maravilhoso. Só quem vive o que está falando consegue falar com tesão. Caso contrário, não rola. E aqui rolou, acho que das duas partes, com muita intensidade, com muita alegria, porque eu estava muito feliz em te receber. E assim, sempre que você puder, às quartas-feiras, ou às 7 da noite, ou às 22 agora, porque eu estou tendo um compromisso às 9, a gente está por aqui. Se tiver alguma amiga que queira participar, indicar pra gente, a gente agradece. Estou grudada em você, já estou lá, já repeti teu blog, coloquei aqui nos comentários. Vou colocar de novo lá no story como foi linda essa nossa conversa aqui. E vou fazer uma coisa que as outras famosas fazem, que eu acho muito legal nesses minutinhos finais. A gente vai dar um sorriso e pedir para as amigas tirarem uma foto nossa. Vamos? Sorrisão? Acho que deu, hein? Ruth, obrigada, querida, sucesso. Eu espero de todo meu coração que tudo cresça aí para você, principalmente nesse quesito ajudar, compartilhar e integrar. O restante vem a reboque, porque Papai do Céu manda pra gente o sustento e a provisão. O restante é consequência. O restante é consequência, querida. Muito sucesso para você. Acho que sorte você já tem. Sucesso nessa sua empreitada. Tá bom? Obrigada, se você deixar a live salva, depois eu compartilho aqui também. Tá bom? Com certeza. Vai estar lá no IGTV do meu canal de Laís Comunicação. E que honra! Super obrigada, meu amor. Deus te abençoe com muita saúde. Gente, obrigada a todo mundo aí, amigo da Ruth, meus amigos. Muito obrigada. Muita gente passou. Uma delícia, foi lindo. Muito obrigada a todos. Um grande beijo. Um ótimo descanso. Tchau, Ruth. Muito obrigada, querida.